A paz do Senhor para todos aí que estão nos assistindo. Nós estamos aqui na nossa EBD, continuando com a nossa lição. Sabemos que já estamos com as nossas aulas presenciais, mas estamos aqui para estar auxiliando aqueles que não estão podendo estar aqui na igreja, às vezes está no hospital ou está enfermo. Então aqui nós estamos com esse projeto para poder estar trazendo esse ensinamento. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por este dia. E também, meu Senhor, pela Tua palavra. Pai querido, Pai amado, toma a frente, direciona, abre a nossa mente, o nosso coração, para entendermos o que o Senhor quer falar conosco. Nós te agradecemos, meu Senhor, pelo Teu grande amor e pelos Seus livramentos. Nós agradecemos em nome de Jesus. Então, continuando a nossa revista, nós estamos na nossa lição 4 e o tema da nossa revista é os princípios divinos em tempos de crise. Nada mais apropriado para o tempo que nós estamos vivendo hoje em dia. E na nossa lição 4 está aqui como tema: a construção do templo enfrentou oposição. Nosso texto áureo, que está em Neemias capítulo 4, versículo 6, diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Nossa verdade prática: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. A nossa leitura bíblica em classe. Você que não tem a sua revista, por favor, fique com a sua Bíblia aberta, para que nós possamos estar acompanhando, e se possível, com um caderno ou uma caneta para estar fazendo algum tipo de anotação. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, capítulo 4, versículo 7, 9, do versículo 11 ao 13, versículo 15, versículo 16, versículo 21 ao 24, que nos diz assim: e nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Miltretade, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afazaguitas, Tarpelitas, Afarzitas, Arquevitas, Babilônios, Susanguitas, Deavitas, Elamitas. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificam aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem,
a fim de que se não edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão e seus companheiros apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dario, rei da Pérsia. Eu sempre gosto de estar lembrando que no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 5, há um alerta que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Que nós tenhamos em mente que quando nós nos dedicamos a estudar, aprender um pouco mais da palavra do Senhor, dos benefícios é que nós não seremos destruídos por falta de conhecimento. Então é esse o nosso objetivo aqui. Então, o tema: a construção do templo enfrentou oposição. Eu aqui separei 3 versículos e eu gostaria que vocês acompanhassem na Bíblia. Primeiro está em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Saberão, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. Nesse primeiro versículo, Moisés disse essas palavras à nova geração de israelitas antes deles entrarem em Canaã, que era a terra prometida. Uma verdade ao qual eles precisariam se apegar quando enfrentassem o inimigo e se apropriassem de sua herança. Tanto as gerações mais recentes quanto as mais antigas, elas precisavam ser lembradas de que Deus é um Deus fiel. E por que essa preocupação de Moisés? É porque, apesar deles entrarem numa terra que Deus havia prometido, Moisés sabia que eles, entrando ali, eles enfrentariam lutas, dificuldades e oposição. Mas se eles tivessem em mente que o Deus a quem eles serviam era um Deus fiel, eles seriam vitoriosos. Também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aqui, o apóstolo Paulo escreveu essas palavras para alguns novos cristãos em Tessalônica, que eles estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. Então essas pessoas também, elas precisavam ser lembradas que Deus é aquele quem nos capacita para aquilo que Ele nos ordena fazer. Então, se Deus te deu algo para fazer, Ele vai te capacitar para dar fim a essa obra. E também temos em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, que nos diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então aqui, essa passagem ela se encaixa na história do remanescente judeu, que ele havia regressado a Jerusalém para reconstruir o templo e dependia da fidelidade de Deus para conduzi-los até o final de sua missão. Se Deus não fosse fiel à sua aliança nem às suas promessas, não restaria esperança alguma. E em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim: tendo por certo isso, mesmo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. E uma das coisas que nós temos que ter em mente, que é impossível
fazer a obra de Deus sem oposição. O avivamento, ele não exclui a oposição do mundo ao povo de Deus. Se nós termos isso em mente, de que Deus nos chamou, Deus nos capacita, mas apesar disso tudo, nós vamos sofrer oposição. Não é motivo para ficarmos tristes, desanimados ou parar, mas termos a certeza, pode vir a oposição, mas Deus é fiel e Ele está comigo. E é Ele que vai me capacitar a dar fim até aquilo que Ele me colocou, me confiou em minhas mãos. Então, os alicerces do templo são lançados. O templo constitui-se no próprio sinal da presença de Deus no meio do povo de Israel. Tanto que o templo de Salomão, ele ao ser inaugurado, ele teve a manifestação sobrenatural da presença da glória do Senhor. Que nos diz assim, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu a casa. Então aqueles remanescentes judeus que estavam ali, eles sabiam disso. E sabendo disso, eles se alegraram em continuar a obra do Senhor. Reconstrução do templo, porque eles sabiam que a manifestação da glória do Senhor estaria ali, a presença do Senhor estaria presente ali no meio deles. O lançamento dos alicerces também foi celebrado com uma grande solenidade. O lançamento dos alicerces do templo, começou 14 meses depois do retorno do exílio. Então, logo após serem lançados os alicerces do templo, ali, tanto os jovens quanto os de mais idade ficaram muito alegres. Os jovens celebraram com grande alegria, alguns idosos choraram, porque o tamanho daquele templo não era como o do templo de Salomão, mas os jovens não queriam saber disso, eles estavam alegres porque ali estavam sendo lançados os alicerces do templo da casa do Senhor. Então, a reedificação do templo. O cativeiro da Babilônia, como profetizado por Jeremias, durou 70 anos, como nós já vimos nas aulas anteriores, e tendo sido o rei da Pérsia, de modo milagroso, permitido e até ordenado que o povo de Judá retornasse ao território de Israel e edificasse novamente o templo de Jerusalém. Algo curioso é que, primeiro, não foi necessário que ninguém falasse com Ciro. Quem despertou Ciro foi o próprio Deus. E quando Ciro tomou conhecimento que o nome dele havia sido profetizado 210 anos antes por Deus, através de Jeremias e Isaías, e quando Ciro tomou esse conhecimento, ele libertou os cativos de Israel. E não somente isso, além de libertar os cativos de Israel, ele também deu ordem para a edificação do templo. Isso é algo que nos chama a atenção. Primeiro porque Ciro simplesmente poderia ter libertado o povo que estava cativo, mas ele não fez isso. Ele também deu ordens para que o templo do Senhor fosse reedificado. E não só deu essa ordem, mas deu condições para que isso acontecesse. E com isso nós podemos ver o quê? Que é Deus, através desse movimento,
mas também é aquela preocupação de não somente que o povo fosse libertado, mas a preocupação de Deus para que o local, o templo, fosse edificado. Por quê? Primeiro, que o templo é um local em que se podia ver que a presença do Senhor ali estava, no meio do povo. E o cuidado de Deus para que novamente a aliança com o seu povo fosse restaurada. Então, e o nosso tema, o tema da nossa revista é a construção do templo enfrentou oposição. É esse o cerne do nosso estudo de hoje. Oposição. Os samaritanos, eles opõem-se à construção do templo. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, diz assim: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Olha esse versículo que nos fala. Ali pôde-se ver que uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Mas também viu-se que havia muitos adversários. É isso que acontece com o servo do Senhor. Os adversários vão estar sempre se levantando, a oposição vai estar sempre aparecendo. Então, e aqui na situação dos judeus, quem se levantou para fazer oposição foram os samaritanos. Em Esdras, capítulo 4, versículo 2, nos diz assim: chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de família e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos, desde os dias de Esar-Adon, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Quando nós fazemos essa leitura, nós pensamos assim, mas qual o problema? Eles simplesmente quiseram ajudar na reconstrução do templo. Isso foi uma leitura superficial, porque esse primeiro ataque ele foi extremamente sutil. O povo de Samaria, o antigo reino do norte, ele ofereceu-se para trabalhar com os judeus e ajudá-los a reconstruir o templo. Essas pessoas, eles alegaram que eles adoravam o mesmo Deus que eles, de um modo que parecia lógico e até normal que eles participassem das obras. Mas era uma oferta traiçoeira e perigosa. Os samaritanos, eles eram uma mistura de várias raças. Ele não era um povo que poderia ser considerado verdadeiramente judeu. Porque quando os assírios conquistaram o reino do norte, eles misturaram intencionalmente as nações que haviam derrotado, o que levaria a uma confusão racial e religiosa. Essa era uma prática que o rei assírio ele praticava nos povos que ele conquistava. Ele procurava misturar todos os povos para que através disso eles perdessem a sua identidade nacional e a religiosa. Isso evitaria que houvesse algum tipo de rebelião, já que eles estavam todos misturados. E ali a Bíblia nos informa que os samaritanos tinham uma característica, eles temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses. Lá em 2 Reis, capítulo 17, do versículo 26 ao 41, nos traz uma informação, primeiro que estes povos, eles eram idólatras. Mas, quando eles passaram a ocupar as terras das 10 tribos do norte, o que aconteceu? Deus enviou leões para que matassem aquelas pessoas que estavam invadindo. E eles temerosos,
os assírios, temerosos dessa situação, eles pediram ao rei da Síria para que viessem sacerdotes de Israel, né, encontrasse algum tipo de sacerdote de Israel para que os ensinassem a cultuar o Deus de Israel. E assim foi feito. Foi levado sacerdote de Israel, eles ensinaram como cultuar a Deus. Mas o que os samaritanos fizeram? Eles cultuavam a Deus, mas também cultuavam a outros deuses. Eles não se desprenderam da sua idolatria a outros deuses. Então, hoje em dia, muitos entendem também dessa forma, que agradar a Deus é dedicar-lhe algum tempo, mas sem compromisso, o que torna uma religiosidade vazia. Então, com isso, nós temos que entender uma coisa muito séria. Primeiro, que Deus ele não necessita de nós. Ele não precisa do nosso culto ou dos nossos sacrifícios, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Em Salmos 24, número 1, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E Êxodo, capítulo 19, versículo 5, diz assim: porque minha é toda a terra. Então, quando eu falo que Deus não necessita de nós, Ele não precisa do nosso culto, por quê? Se eu não ir até Deus, se eu não servir a Deus, Ele continua sendo Deus. Se eu não cultuar a Deus, Ele vai continuar sendo Deus. Nós temos que entender que nós é que precisamos dEle. E devemos reconhecer a sua soberania e dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por quê? Na verdade, nós aqui é quem somos os servos. Deus é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. E uma coisa também que é a questão da vigilância dos líderes é que esse modo de vida, de servir a Deus e cultuar a outros deuses, também havia levado os judeus para o cativeiro. Foi um dos motivos aos quais os judeus eles foram levados ao cativeiro. E com isso, houve essa vigilância, porque os líderes sabiam que se os samaritanos eles voltassem a se relacionar com os judeus, voltassem a ter essa intimidade, essa proximidade, não demoraria muito, começaria a acontecer os casamentos mistos, o que era contrário à lei de Moisés. E isso nos faz também trazer para o nosso tempo de hoje que esse pedido que os samaritanos fizeram aos líderes de Israel continua sendo feito pelo mundo ao povo de Deus até hoje. Vemos isso através do ecumenismo. Querem ficar conosco, mas de uma forma que não abandonam as suas outras práticas. Nós não concordamos com o ecumenismo, porém nós não devemos, como servos de Deus, praticar o isolamento. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 ao 10, diz assim: já por carta eu vos escrevi, que não vos comunicasseis com os que se prostituem, porque então vos seria necessário sair do mundo. O cristão, ele tem uma missão a cumprir. Em Mateus, capítulo 5, diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Em João, capítulo 17, Jesus faz uma oração dizendo: não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Então, e uma coisa a se observar, que não houve destrato dos judeus em relação aos samaritanos.
Eles simplesmente comunicaram aos samaritanos que eles não poderiam estar permitindo que os samaritanos ajudassem, porque houve uma ordem do rei Ciro para que tal prática não acontecesse. Somente os judeus poderiam estar fazendo a reedificação do templo. E vocês pegando aí, acompanhando na Bíblia de vocês, uma curiosidade na nossa leitura bíblica, lá no livro de Esdras, do capítulo 4, né, muitas pessoas às vezes se confundem. Aqui na sequência de fatos de Esdras, capítulo 4, o autor aí ele usa vários documentos para descrever uma série de tentativas para anular os esforços de reconstrução dos judeus. Os versículos de 1 a 5 acontecem durante o reinado de Ciro. O versículo 6 menciona uma carta de acusação contra os judeus, escrita durante o reinado de Assuero ou Xerxes. E os versículos de 7 ao 23 se referem a outra carta escrita nos dias de Artaxerxes, acusando os judeus de rebeldia por tentarem reconstruir a cidade e os muros de Jerusalém. Era um costume daquela época, nos livros, inserirem fatos que no futuro iriam acontecer. O objetivo da passagem ao mencionar as cartas, ainda que fora da ordem cronológica, porque é isso que aconteceu nesse livro, né, de Esdras, no capítulo 4, é fornecer exemplos de tentativas de obstruir o trabalho dos judeus que retornaram do exílio. Então, só para nós fixarmos, então, o objetivo da passagem ao mencionar essas cartas, ainda que fora da ordem cronológica, porque esse é o motivo muitas vezes de confusão quando nós lemos esse capítulo 4, fornecer exemplos de tentativas de obstruir o trabalho dos judeus que retornaram do exílio. Então, além de debilitar o povo judeu, os samaritanos também recorreram às instâncias políticas, né, alugando conselheiros para frustrarem os planos dos judeus fazendo um lobby. É uma prática tão comum hoje em dia, já naquela época já acontecia. E o que é o lobby? O lobby é uma atividade de influência ostensiva. O lobby, ele tem o objetivo de interferir diretamente nas decisões do poder público. É uma forma de pressionar para que a vontade daquele lobista ela seja cumprida. Então, e qual era o objetivo disso? A fim de que se proibisse a construção do templo em Jerusalém. Então, os adversários procuraram dificultar ao máximo o trabalho dos judeus. Em Esdras, capítulo 4, versículo 5, vai nos informando que o povo da terra ele contratou conselheiros para trabalharem contra os israelitas, desde o reinado de Ciro até Dario. Em Esdras, capítulo 4, versículo 6, acusações são levantadas durante o reinado de Xerxes. Em Esdras, capítulo 4, versículo 7 ao 23, acusações são levantadas durante o reinado de Artaxerxes. E o oficial que foi utilizado para que isso acontecesse foi Reum, que era um oficial governante da região. E ele ditou uma carta para o escriba Sinzai e a enviou ao rei. E Reum, ele listou alguns motivos para que o rei ele proibisse que aquela construção fosse à frente. A primeira foi que havia uma primeira ameaça, seria a retenção do dinheiro. Está no versículo 13. Há um cálculo dos historiadores hoje em dia que o rei Artaxerxes ele recolhia das suas províncias uma quantia de 20 a 35 milhões de dólares por ano.
Então, se os judeus eles dessem continuidade a essa obra, a primeira ameaça é que o rei deixaria de recolher. Haveria uma retenção do dinheiro. A segunda ameaça seria uma desonra ao rei, está no versículo 14, que se a rebelião ela fosse bem sucedida, ela seria um incentivo para que outras províncias também se rebelassem. A terceira ameaça que Rehum listou também ali foi que rebeliões já haviam sido realizadas pelo povo judeu. Ele informou também que o rei Zedequias, ele havia traído o rei Nabucodonosor, uma aliança que eles haviam feito. E o rei Zedequias, ele se aliou a Faraó. Então, ali através dessa motivação, dessa listagem, dessa terceira ameaça, Rehum estava falando que o povo judeu não era um povo confiável. E a quarta ameaça seria uma tomada de posse de toda a região, que sem dúvida eles conquistariam todo o território daquele lado do Eufrates. Então era a certeza de que o povo judeu se reerguendo, eles seriam vitoriosos na reconquista daquele lado do Eufrates. E Esdras, capítulo 4, versículo 24, vai dizendo assim que o trabalho no templo foi interrompido de 536 a 520 a.C. e Dario finalmente dá ordens para a sua reconstrução. Então aqui foi um resumo das dificuldades que os judeus eles enfrentaram através dessa reedificação do templo. Agora, como se explica a falta de resistência dos judeus diante dessas dificuldades? Primeiro que os judeus eles deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Os judeus eles se descuidaram deste aspecto, eles não fizeram uma contraofensiva. Zorobabel, como governador ali dos judeus, ele deveria ter ido até os governantes daquela época e apresentado a ordem do rei Ciro, porque era um costume de que a ordem de um rei não poderia voltar atrás. Nós temos o exemplo de Daniel. Diante do decreto de Ciro, mesmo depois de Ciro ter se arrependido, Daniel teve que ser levado à cova dos leões. Porque a ordem de um rei, ela não poderia voltar atrás. Então, se Zorobabel ele tivesse tomado essa iniciativa de ir até os governantes da época e apresentado a ordem do rei Ciro, isso tudo não teria acontecido. Zorobabel era uma pessoa próxima a pessoas poderosas na Pérsia. Deveria ter tentado obter a manutenção da ordem do rei Ciro, já que ordens reais não podiam ser revogadas. E uma característica nessa situação com Zorobabel, que os adversários alegaram que a cidade estava sendo construída, mas a ordem de Ciro não era que a cidade fosse construída, mas o que estava sendo construído era o templo. Então isso nos faz o quê? Nos apercebermos que hoje, na nossa vida, nós também temos que ter uma vigilância constante no que se diz respeito à tomada de decisões políticas, a fim de defender os interesses do reino de Deus. Esse episódio nos faz fazer com que nós venhamos a despertar hoje em dia, nos tempos que hoje nós estamos vivendo. E segundo ponto, que os judeus eles deveriam ter recorrido a Deus. Eles deveriam ter clamado a Deus para que toda aquela oposição fosse derrubada,
fosse derrotada. Porque a história dos judeus ela é rica de exemplos de como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. Então, a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Lá em Esdras, capítulo 4, do versículo 23 ao 24, diz assim, que então depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dario, rei da Pérsia. Olha como os nossos adversários eles agem. Quando eles tomaram posse da cópia do rei Artaxerxes, parando a obra, eles apressadamente foram até os judeus e foram com força de braço e com violência. E hoje em dia, nós temos que aprender que nós não podemos nos deixar intimidar da forma como o adversário vem ao nosso encontro. Nós não podemos ser levados por esse tipo de espetáculo. Que nós vivemos numa sociedade que ela é muito refém daquilo que ela está somente vendo. Muitos vêm com toda aquela força, com violência. E nós temos que estar muito atentos a isso. Porque o adversário pode vir com força e com violência, mas quem está nos guardando é o Senhor. E como os judeus eles reagiram? Com muita tristeza, né? A obra de Deus foi abandonada e foram 14 anos de abandono. Os alicerces foram cobertos de entulho. Nós temos que entender, Deus ele vai permitir muitas vezes que a nossa fé seja testada através de perdas temporárias no processo. Mas é preciso ter maturidade espiritual para saber lidar com elas. O fato de nós servirmos a Deus, estarmos à frente, trabalhando a sua obra, não vai impedir que nós venhamos sofrer oposição. Não vai impedir que nós venhamos a sofrer perdas temporárias. Nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por tribulações. Mas uma coisa que nós temos que ter, uma maturidade espiritual para lidar, saber lidar com essas perdas. Porque elas vão vir. A palavra do Senhor diz que o dia da angústia vai chegar. Mas da mesma forma como ele vai chegar, também ele vai passar. E o que aconteceu também? Eles ficaram tristes, mas também veio o desânimo. Né? Eles aceitaram os acontecimentos com resignação. Sabe aquela situação? É assim mesmo. Aconteceu, não tem jeito. Essa famosa frase é assim mesmo. Né? Com a interrupção da obra, os judeus se deixaram dominar pelo desânimo. E nós temos que entender uma coisa, que o desânimo é uma das armas mais eficazes usadas por Satanás contra os crentes. Entenda isso, que o desânimo é uma das armas mais eficazes, que ela faz efeito, usadas por Satanás contra os crentes. Quantos se desanimaram durante essa pandemia? Quantos não estão caminhando para a casa do Senhor? Já está vendo a liberação das igrejas, dos cultos. E quantos, devido a essa situação, se desanimaram, estão em casa, não estão tendo forças para caminhar até a casa do Senhor. Entenda que o desânimo é uma das armas mais eficazes de Satanás contra os cristãos. Que, tendo esse conhecimento, que nós não venhamos a nos desanimarmos, mas venhamos
a pedir ao Senhor, nos dá força, Senhor, para que eu volte a caminhar. Renova em mim a alegria de te servir. Eles julgaram que a oposição para fazer a obra era um sinal de que não era o tempo de fazer a obra de Deus. Em Ageu capítulo 1, versículo 2, eles leram assim, eles falaram assim, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Quantas vezes nós buscamos na palavra do Senhor a desculpa para que nós não venhamos a dar cabo da sua obra, né? É interessante que muitas vezes nós nem procuramos ler a palavra do Senhor, mas quando nós queremos dar a desculpa com relação ao que nós estamos fazendo, usando a desculpa da palavra do Senhor, nós buscamos. E aqui eles buscaram em Ageu, que ainda não havia sido tempo. Eles fizeram a leitura errada para interpretar que a presença de dificuldade devia levá-los a desistir da obra. Sendo que presença de dificuldade não significa que é para parar, mas é para renovar em nós a força de continuarmos, né? Porque primeiro que o povo ele tinha provas suficientes de que era da vontade de Deus que eles reconstruíssem o templo. Deus já havia tocado o coração do rei Ciro para libertá-los e enviá-los a Jerusalém, provendo-lhes recursos com esse propósito. Também os judeus conheciam a profecia de Isaías acerca de Ciro, dizendo que ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém será reedificada e do templo será fundado. Eles tinham esse conhecimento, então eles não tinham a desculpa de buscar em Ageu e não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Então, o que nós concluímos com isso? Que a obra de Deus, então, não pode parar, mesmo que a oposição de fora e de dentro mostre suas artimanhas destrutivas. Então, que nós tenhamos isso em mente, que, primeiro, que é impossível fazer a obra de Deus sem oposição. Segundo, que o avivamento ele não exclui a oposição do mundo ao povo de Deus. Outra coisa que nós não podemos deixar de ter em mente, que Satanás ele vai usar várias armas para nos fazer parar. E uma delas é o desânimo. Mas que esta arma que vai ser usada por Satanás na nossa vida, ela não venha florescer, ela venha ser destruída em nome de Jesus, né? Então eu agradeço essa oportunidade, que você que está aí, né, se reanime, não deixe o desânimo tomar conta de você, porque Deus é conosco, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá força, é Ele quem dirige as nossas vidas, é Ele quem está cuidando de nós, né? E fique em paz em nome de Jesus. Amém?